a bolsa engatou um bom rally de alta no mês de maio. E por conta disso, muitos investidores estão se questionando se a bolsa já não subiu demais e se agora não é o momento de vender um pouco as posições de bolsa e se preparar para uma queda. E é justamente sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo aqui. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal e acompanha esse vídeo até o final. Após muitos meses de bolsa caindo todos os meses, reiteradamente, é normal que os investidores fiquem um pouco céticos quando acontece uma subida como aconteceu no mês passado. Isso se chama viés da ancoragem, e isso sempre acontece, seja em mercado de baixa ou em mercado de alta. Quando o mercado está em alta e o cenário começa a virar, começa a projetar uma queda, muitos investidores têm o viés da ancoragem e pensam, bom, é só uma quedinha, logo volta a subir novamente. E em um mercado de queda acontece a mesma coisa. Quando o mercado está sempre caindo e ele dá uma subida preparando para uma mudança de cenário, a maioria dos investidores pensa que é apenas um voo de galinha e logo a bolsa vai voltar a cair novamente. É da natureza humana ter esse tipo de viés e perpetuar os cenários. Mas quem se livra desses vieses e consegue olhar além do horizonte, muitas vezes é quem mais ganha dinheiro no mercado. Eu acho que depois dessa introdução fica muito claro que eu não acredito que a bolsa já subiu demais e que vai voltar a cair. Muito pelo contrário, eu acredito que a bolsa ainda tem muito para subir e eu vou te dar os meus argumentos a partir de agora. O primeiro argumento tem muito a ver com quem está comprando bolsa. Quando a gente tem uma bolsa onde todo mundo já está comprado, onde não tem mais oportunidades, a gente muitas vezes pode ter esse argumento de que a bolsa já subiu demais. Mas nesse momento é justamente o contrário. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas instituições, pouquíssimos fundos estão comprados em bolsa. Vamos aqui puxar o fluxo de dois investidores muito importantes que mexem com o preço da bolsa: o investidor institucional e o investidor estrangeiro. Começando pelo investidor estrangeiro, se nós olharmos o fluxo de entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa nesse ano, ainda está muito pequeno quando comparado com o tanto de dinheiro que entrou no ano passado. Ou seja, não é o gringo que está entrando com tudo e fazendo a bolsa subir. E quando a gente olha para o investidor institucional, ou seja, os fundos de investimento, a gente vê claramente aqui nesse gráfico que os fundos de investimento estão tomando bilhões de reais em resgates nesse ano. Quando o fundo toma um resgate, ele é obrigado a vender as suas posições. Ou seja, também não são os fundos de investimento que estão entrando com tudo na bolsa e fazendo esse preço subir. Mesmo com esses dois investidores que mexem muito com o preço da bolsa não estando comprando com tanto afinco, a gente viu a bolsa ter uma ótima performance no mês passado. E o que explica essa performance? O primeiro ponto que explica é a baixa liquidez da bolsa. A nossa bolsa, há pouco tempo atrás, era acostumada a negociar 25, 30, 35 bilhões por dia. Hoje, a bolsa está negociando na casa de 16, 17, 18 bilhões por dia. Ou seja, a liquidez diminuiu bastante. Muito por conta de não ter tanto dinheiro de investidor estrangeiro entrando e também porque os fundos de investimento ainda estão tomando muitos resgates. No entanto, quando nós temos uma liquidez muito reduzida e uma posição técnica muito leve, ou seja, uma posição técnica muito leve, quer dizer que poucos agentes estão comprados em bolsa efetivamente. Quando a gente junta essas duas coisas, liquidez reduzida e posição técnica leve, com uma melhora do cenário, mesmo que uma melhora leve, acontecem essas subidas muito fortes pelo simples fato de que temos muito dinheiro fora da bolsa esperando para entrar. E à medida que a gente vê uma melhora no cenário, esse dinheiro começa a ir para a bolsa mesmo que aos poucos. E indo para a bolsa, ele pega uma bolsa com uma liquidez muito baixa. Então esse fluxo comprador, mesmo que pequeno em um primeiro momento, acaba fazendo a bolsa ter uma boa performance. Mas mais importante do que entender isso é entender quais são as perspectivas de agora em diante. A perspectiva é que mais dinheiro vá ou que mais dinheiro saia da bolsa. Eu sinceramente acredito que a perspectiva é que cada vez mais dinheiro entre na bolsa. Primeiro, porque, como eu já falei, o cenário deu uma boa melhorada. No começo do ano nós não tínhamos âncora fiscal. Agora nós temos o arcabouço fiscal, que apesar de não ser perfeito, ele extermina o risco de cauda, que é o risco de um descontrole inflacionário. E somente acabando com esse risco de cauda, ele já acaba com muita incerteza e traz muito mais conforto para os investidores.
Aliado a isso, essa melhora no cenário fez com que a curva de juros fechasse muito nos últimos meses. Isso porque o mercado tem a convicção de que o Banco Central vai começar o ciclo de cortes na Selic ainda nesse segundo semestre. E com a Selic caindo, nós temos um efeito natural de melhor precificação das empresas por conta de valuation, e também vai ter muito dinheiro saindo da renda fixa e indo para a bolsa, o que é um movimento completamente normal. Quando a Selic sobe, a gente vê dinheiro saindo da bolsa e indo para a renda fixa. Quando a Selic cai, a gente vê o movimento contrário. E quanto mais a Selic cair, mais dinheiro vai sair da renda fixa e ir para a bolsa. Ou seja, tem muita gente que ainda não comprou, que vai comprar a bolsa à medida que esse juro começar a cair. Então, é mais um fluxo comprador que vai fazer a bolsa performar muito bem. E esse dinheiro também vai para a bolsa porque a bolsa está muito descontada em termos de múltiplos. Quando a gente olha o preço-lucro projetado do Ibovespa para os próximos 12 meses, a gente vê nesse gráfico aqui que o preço-lucro projetado está na casa de 6,9 vezes, enquanto a sua média histórica é na casa das 11 vezes. Ou seja, o Ibovespa ainda tem que subir muito só para encostar na sua média histórica. A mesma coisa com o índice de Small Caps, que hoje negocia na casa das 9 vezes preço-lucro projetado para os próximos 12 meses, enquanto a sua média histórica é na casa das 15 vezes. Também tem que subir muito só para encostar na sua média. Outra coisa que muito investidor não presta atenção é que quando a gente para e pensa, hoje o Ibovespa está na casa dos 110 mil pontos. Ele estava na casa dos 110 mil pontos lá em 2019, 2020. Ou seja, o Ibovespa está no mesmo patamar que ele estava 3, 4 anos atrás. E quando a gente calcula a inflação de 2019 até o último dado disponível de 2023, a inflação foi de 62%, enquanto o Ibovespa ficou inalterado no mesmo range de preço. Por que isso é importante? Porque as empresas da bolsa, elas trabalham no mundo real, correto? No mundo real, tu corrige, tu reajusta os teus produtos e os teus serviços pela inflação. Isso tende a fazer o teu lucro acompanhar a inflação. Ou seja, o lucro das empresas da bolsa aumentou juntamente com a inflação na grande maioria dos casos, enquanto a precificação da bolsa ainda está defasada. Então é muito comum de acontecer, à medida que o mercado melhore, uma coisa chamada catch-up inflacionário. Ou seja, primeiro vem a inflação que derrubou a bolsa. A inflação aconteceu, a precificação da bolsa e das empresas ficou muito defasada, e aí tende a acontecer esse catch-up, que é basicamente buscar essa defasagem. Portanto, quando nós pensamos na questão do cenário macroeconômico, esse cenário ele melhorou bastante. Nós temos muito menos incertezas hoje do que tínhamos no início do ano. Na questão de fluxo, tem muito fluxo ainda fora da bolsa que pode entrar e fazer essa bolsa andar muito mais nos próximos meses. E na questão também da inflação, a gente vê claramente que as empresas aumentaram o seu lucro junto com a inflação, mas a sua precificação em bolsa ainda está defasada. Então, olhando para tudo isso, pensando nos fundamentos, fica muito claro que a bolsa ela tem muito mais para subir do que para cair, principalmente com o advento do início dos cortes na taxa Selic. Para mim, esse vai ser o grande trigger para a bolsa. Quando o Banco Central der o sinal que ele vai começar a cortar a Selic, eu acredito que a gente vai ver essa bolsa dando um rally muito forte. Obviamente que sempre existem riscos. A gente tem uma guerra acontecendo, vai que amanhã ou depois cai uma bomba nuclear em algum lugar e muda completamente o cenário. Tudo pode acontecer, mas tudo mais constante, eu acredito que a bolsa ainda tem muito mais para subir. E só um recado final, é muito importante o investidor entender uma coisa. Não se pode vender alguma coisa só porque subiu e não se pode comprar alguma coisa só porque caiu. A gente tem que entender o porquê subiu, o porquê caiu e também entender quais são as perspectivas de agora em diante. Porque senão o que vai acontecer é que a gente sempre vai estar vendendo posição ganhadora e comprando posição perdedora. E isso não é bom no longo prazo, tá certo? Manda aqui a tua opinião nos comentários, deixa eu saber o que tu acha a respeito disso. Tu acha que a bolsa é para cima ou é para baixo? E também não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, isso é muito importante, e deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.